150 anos de história que parecem ter passado em um estalar de dedos. Não tinha essa história que nem hoje em dia, ir no shopping, ir passear aqui e dali. Primeiro, porque não tinha dinheiro. Segundo, não tinha carro. Terceiro, não tinha estrada. Quarto, não tinha conhecimento. O pessoal aqui não sabia pedir água em português. Muitas pessoas que pesquisam essas coisas todas, eles que afirmam, né? A única casa nesse estilo, nessa proposta, que está aberta, que está funcionando, é essa aqui, nessa redondeza toda, né? A venda da família Killing em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, viveu a história de gerações. Segundo historiadores, foi construída por volta de 1860. Já um tempo após a chegada dos primeiros imigrantes, a comunidade de São José do Herval. Na década de 20, foi comprada pelo avô do Lauri e do Jorge, seu Nelson. Em pouco tempo, a venda de secos e molhados se transformou em um dos principais polos de comércio de toda a região. Tinha salão de baile, de festa, tinha açougue e matadouro, armazém de secos e molhados, fazendas, material de construção e tudo que os colonos produziam, ele comprava deles. Inclusive galinha viva. As pessoas traziam em cima do cavalo, penduradas, as galinhas. Então era pesado as galinhas vivas, no outro dia ia dentro de uma caixa, ia para São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre e vendia lá. Linguiça, morcilha, era tudo em cima de um caminhão e ia para a cidade. Em contrapartida, seu Nelson trazia de volta o que a comunidade precisava, inclusive as novidades que chegavam em Porto Alegre. Dá para acreditar que o pão francês era um dos itens disputados? Tipo assim, 4, 5 sacos cheios de pão. O pessoal fazia fila aqui esperando esse pão. Que esse pão só se comia em fim de semana ou para visita que vinha. O resto era aquele pão de milho feito em casa mesmo. Então o pão francês era uma coisa fina, era uma coisa de fim de semana. Mais tarde veio a margarina, que ela vinha em tabletes de 150 gramas, enrolado naquele papel alumínio. Aí o pessoal perguntava, o que é isso? Aí o meu pai tinha que explicar para eles, olha, isso aqui é tipo uma manteiga, assim, para passar no pão e tal. Mas será que é bom? Leva um pacotinho ou dois, daqui a pouco o pessoal, que coisa mais boa. Da capital vinham também as fazendas, que ganhavam forma nas mãos da mãe, Dona Helga, a modista da época. Vinha aqui os pais, normalmente os pais, os noivos, né? E encomendavam tudo. Olha, eu quero uma festa para tantas pessoas, dia tal, e a noiva já vinha aqui fazer o vestido, o noivo já vinha comprar o terno e a gravata, tudo. Só vinha aqui no dia da festa e pronto, né? Porque meu pai foi sempre aumentando o negócio. Quando ele via que faltava um produto, que a coisa mudava por uma coisa, ele comprava. Então quando veio a luz aqui mais para o interior, meu pai começou a vender geladeira, começou a vender máquina de lavar roupa. Outro momento particularmente especial era o domingo, dia de missa na igreja e um dos únicos que as famílias deixavam os afazeres da roça de lado. Que teve uma época que a religião católica tinha uma lei aqui que quem fosse comungar no domingo de manhã na missa, depois da meia-noite tinha que ficar em jejum, não podia comer nada. Então o pessoal vinha na missa, depois a missa terminava 10h30, 11 horas, o pessoal vinha aqui e fazia esse happy hour deles da semana. Então a minha mãe levantava às 4 da manhã e fazia em alemão se chama Weck, uma cuquinha com açúcar em cima. E isso estava quentinho, bem fresquinho. Então o pessoal comia isso, que era uma coisa chique, e uma meia linguiça. Isso aqui lotava de gente assim, sabe? A gente tomar cerveja aqui no verão, sentar aqui na frente, isso era uma bagunça, né? E de tarde, então o pessoal vinha jogar carta, né? Já era lugar para jogar cartas. Dá para dizer que aqui ficava um dos setores mais importantes desta venda, a farmácia. Isso mesmo, ela ficava dentro de um comércio em um bairro. Na época, Dona Helga fez uma especialização em um hospital com irmãs e daí podia aplicar as injeções. E olha só que curiosidade, só tinha uma seringa para atender todo mundo. Que era fervida antes de usar
depois de usada era fervida de novo, depois de usado novamente tem que ferver de novo, e aplicar numa outra pessoa, e assim sucessivamente. Era sempre 2, 3 fervidas para não passar nenhuma coisa, uma bactéria para outra pessoa, né? Contra o veneno da cobra, né? Era o antibiótico, a dor também, analgésico. Tanto o seu Nelson como a dona Helga já são falecidos. Ele há mais de 30 anos e ela em 2022, aos 98 anos de idade. Dona Helga tinha o sonho de criança de cuidar de uma venda e conseguiu realizar. Viu o seu auge e também a decadência. Ela resistiu a essa mudança, ela não queria, ela queria continuar, se vendesse confecção e deixar tudo como era antes, né? Porque depois o comércio ficou segmentado, entendeu? As lojas de ferragem vendiam ferragem. As pessoas não compravam mais tecido para costurar, elas compram confecções. Essa mistura que se fazia tudo, isso foi desaparecendo daí, né? Mas dá para dizer que, de certa forma, os sonhos continuam vivos, porque as portas ainda estão abertas. A primeira geladeira para bebidas, a primeira TV, armários inteiros e, curiosamente, sem cupim. Nas paredes, memórias de todos estes anos. Uma mistura do que qualquer comércio tem hoje em dia com aquilo que faz parte do passado. Que nem o meu pai falou há 30 anos atrás, né? Enquanto nós vivermos, entendeu? As portas ficaram abertas, né? Em honra ao meu pai. Você nunca viu teus pais pegaram férias, digamos? Não. Ele lutou muito, né? Então eu procuro preservar isso até em honra, em nome dele, assim, né? Não sei por quanto tempo ainda, mas, enfim, enquanto dá. Mas hoje em dia é mais um passatempo do que um comércio, né? Além da clientela local, a venda também atrai muitos visitantes, justamente por estas características peculiares. Um pedacinho da nossa história ainda preservado.